O Brasileirão volta aos gramados nesta quarta-feira. 4 jogos, uma rodada de Sul-Americana que a CBF não se planejou, acaba dificultando a tabela de jogos. Hoje temos Inter e Flamengo, Mirassol e Remo, jogo dificílimo e que vai ser crucial na briga pelo rebaixamento. Bahia e Fluminense e Vitória e Palmeiras. 4 jogos, por causa que tem a sequência da Sul-Americana, né? Quando a CBF fez o calendário, não contava com esses jogos. Hoje trago uma prévia completinha aqui no YouTube do Clemba Esportes sobre as 4 rodadas, os 4 jogos da rodada nesta quarta-feira. Então, vambora! Não se esquece de se inscrever e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo aqui do Clemba Esportes. Começamos já dando uma olhadinha aqui na tabela de classificação, que a gente vê Palmeiras na liderança com 44 pontos, seguido de Flamengo, Atlético, Fluminense e Bragantino fechando o G5. Bahia empatado com o Bragantino, e aí aqui a gente já vê o restante da tabela, né? Chama atenção para destaque aqui, Mirassol com 20 pontos, caso de vitória pode passar o Santos, que é o 14º, com 22. Então, essa parte de Santos, Grêmio, Inter, Vasco, Remo e Mirassol está muito embolada. E tem confronto direto nessa rodada. O Internacional tem que abrir o olho. A sequência é Flamengo e Palmeiras. Então, são 2 jogos complicados para o Colorado. Na 20ª rodada, a gente tem às 7h30, às 19h30, popular, 7h30 da noite, Internacional e Flamengo lá no Beira-Rio. Jogo importante para o Inter na briga pelo rebaixamento. O Inter que não vence há 4 jogos. São 4 derrotas seguidas, vem de derrota de 2-0 para o Atlético Paranaense em Curitiba. Com 21 pontos, é o 16º, como a gente acabou de ver. Já o Flamengo tem apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Por que eu digo apenas? Porque o Flamengo está disputando liderança. E aí é um ponto que pode dificultar o rubro-negro a se manter na cola do Palmeiras. Para essa partida, Leonardo Jardim tem a volta de Léo Ortiz, Carrascal e De La Cruz. Já Pesolano, Mercado, que estava relacionado na partida contra o Atlético Paranaense, deve entrar em campo. Nas baixas, Victor Gabriel, o zagueiro que teve a sua suspensão bizarra. É muito amadorismo da diretoria do Inter, que usou um áudio fake para tentar defender seu atleta. E ele está suspenso por 6 meses ou até Gabriel Peck voltar pela aquela entrada que ele deu na rodada anterior entre Cruzeiro e Internacional. Kaique, João Victor, Rocher, Thiago Maia e Benjamin estão todos recuperando de lesão. Já do lado rubro-negro, Plata, Luiz Araújo e Paquetá estão fora por lesão. Então, Léo Jardim tem baixas todos em quem joga na ponta direita da equipe. Curioso, não? As escalações devem estar mais ou menos já previstas, sem muitas alterações. O Inter deve ir a campo com Antony, Bruno Gomes, e aí vai desfazer os seus 3 zagueiros, que foi péssimo na Arena da Baixada. Maripan, Pesolano é o treinador. Vamos de novo. O Inter deve entrar a campo sem a linha de 3 zagueiros, com Antony, Bruno Gomes na lateral direita, saindo do meio campo. Maripan, Mercado, Matheus Bahia, Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Bernabé. Então pode virar um 3 zagueiros ali, talvez. Carboneiro e Alejandro no ataque. É um time fraco do Internacional, com todo respeito ao Inter. Eu acho muito difícil conquistar ponto contra esse Flamengo. Já do lado do Flamengo, deve entrar a campo sob o comando de Léo Jardim, com Rossi, Emerson Royal, que está ganhando essa posição do Varela. Vitão, Léo Pereira, mesmo com a volta do Léo Ortiz, Vitão deve permanecer. Alexandro, Pulgar, Jorginho, Lino de 10, Lohan na ponta direita. Carrascal pode pintar, mas eu acredito que ele vai manter o Lohan.
Bruno Henrique e Pedro. No primeiro turno, as equipes empataram em 1-1. Borré, que já deixou o Internacional, marcou, e Arrascaeta para o Flamengo, obviamente. Então, é um jogo que eu acho que o Bruno Henrique pode ser o destaque. O Inter não sabe jogar com a sua linha alta, e isso pode dificultar muito para o Internacional. O Inter sofreu com bolas longas com o Viveiros, e eu acho que o Bruno Henrique vai acontecer a mesma coisa. Jogo e velocidade, o Bruno Henrique é muito rápido. Então, essa linha de defesa do Inter, que é lenta, pode sofrer com o Flamengo na velocidade. Passando para São Paulo, o Maião será palco de Mirassol e Remo, as duas equipes que estão dentro do Z4, e quem vencer sai da zona do rebaixamento. O Remo, 21 pontos, já o Mirassol, 20. No primeiro turno, empataram em 2-2. João Pedro, que já deixou o Remo, marcou, e Aleph Manga. Natan Fogaça, que já deixou o Mirassol, e Igor Formiga empataram o confronto. Mirassol vem de empate fora de casa contra o Vasco. Já o Remo vem de vitória contra o próprio Vitória, por 2-0. Como baixa, o Mirassol tem a baixa de Walter suspenso, Muralha lesionado. Então, o Tomezella, que está há 2 anos no clube, deve estrear nessa partida. Né? Para completar, José Aldo está fora, suspenso. E Alisson pode voltar, inclusive, para o time titular. Já do lado do Remo, apenas o zagueiro Chamba está suspenso. Então o Mirassol deve entrar a campo com Tomezella, Igor Formiga, João Victor, Gabriel Reinaldo, Japa, Denilson, Eduardo, que substituiu o Zé Aldo, que se machucou, Alisson ou Gustavo Silva, conhecido como Mosquito, Edson Carioca e Bruno Santos, que estreou na Série A já marcando gol. A equipe comandada Rafael Guanais vem alta na competição e pode pintar uma surpresinha aí. Dentro de casa eles são muito fortes, então é um jogo que eu assistiria. Eu acho que vai ser mais divertido do que Inter e Flamengo, muito por ser equipes similares na competição. Já do lado do Remo, vem a campo com Marcelo Rangel, Marcelinho, Zaivaldo, Marlon de volta à equipe, Mike, Zé Wegson, Lionel Pico, tem que ser titular, Zé Ricardo. No ataque, Iago Pikachu, Jajá e Aleph Manga. Um ataque rápido da equipe do Remo. É um jogo que me chama muita atenção pelo equilíbrio das duas equipes e a fase recente. Quando você olha na tabela de classificação as duas equipes dentro do Z4, pensa que vai ser um jogo fraco. Mas é muito pelo início de competição de ambas. No momento atual, as equipes vêm bem. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Mirassol tá carregando aqui, mas as equipes estão mostrando um futebol. A equipe do Mirassol venceu 2 jogos e o Remo venceu 3 nos últimos 5. Então é uma sequência atual que as equipes estão pontuando. Passando para os jogos das 9h30, Vitória e Palmeiras se enfrentam no Barradão. No primeiro turno foi um 5-1 para o Palmeiras. Dudu marcou o gol do rubro-negro. Sousa, Alan, Maurício, Gomes e Murilo marcaram os gols do Verdão. O Vitória é 13º com 26 pontos e vem de derrota para o Remo por 2-0. Já o Palmeiras é líder com 44 e vem também de derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro. E esse é um jogo muito interessante. O Vitória é o melhor mandante e o Palmeiras é o melhor visitante. O Vitória tem apenas uma derrota em casa e 81% de aproveitamento. Já o Palmeiras tem apenas uma derrota fora de casa, 3 empates e 3 vitórias. É um jogo muito interessante, que tem o ponto do time forte em casa contra o time forte fora de casa. É um confronto entre Jair Ventura e Abel Ferreira, 2 treinadores que já estão há um bom tempo aqui no futebol brasileiro, principalmente o Abel Ferreira, mas o Jair Ventura chegou para salvar o Vitória do rebaixamento, salvou e está fazendo um grande trabalho na frente do rubro-negro baiano. Como baixas, a equipe do Vitória tem Rubem Ismael,
Camutanga, Edu, Dudu, Natan Mendes e Anderson Pato. Já o Palmeiras, Paulinho está fora por controle de carga, Fux e Jefté estão lesionados. As escalações devem ser do Vitória com Lucas Arcanjo, Jamerson, Kaká, Luan Cândido, Ramon, meio campo com Bagarias, Martínez e Zé Vitor, e no ataque, Tarzia, René e Eric. É um time que vai com 3 laterais esquerdos. O Luan Cândido é lateral esquerdo de ofício, o Jamerson está jogando na direita, e aí o Ramon faz a lateral esquerda mesmo da equipe. Um jogo interessante. A equipe do Vitória é uma boa equipe, bem entrosada. E esse meio-campo é forte. É um meio-campo de pegada que pode dificultar para o time do Abel Ferreira pela formação que o Abel deve escolher. O Abel deve voltar com 3 zagueiros, deixando apenas Marlon e Andreas como uma dupla no meio-campo. E aí vão ser 3 contra 2 e o Vitória pode ganhar esse meio-campo. Abel Ferreira deve mandar a campo Carlos Miguel, Kelvin de ala direito, Murilo, Gomes Barbosa, Piquerez. Aí meio campo, Marlon Freitas e Andrés Pereira. Um pouco mais à frente, Arias e Maurício e Flaco no comando do ataque. Vitor Roque pode pintar no lugar do Flaco, tem essa discussão. Então, é um jogo do líder do campeonato contra o Vitória. Em teoria, Palmeiras favorito. Porém, é um jogo difícil pela força do Barradão. Eu acredito muito no empate nesse jogo. É o melhor visitante contra o melhor mandante. Eu acho que pode dar um empate sim. E se pintar uma vitória do Vitória, não é um azarão. Tenho isso a dizer. Do outro lado, Fluminense e Bahia. Fluminense que é quarto colocado. Aí é uma disputa de G4. De G5, no caso, né? Fluminense é quarto com 33 pontos e o Bahia é sexto com 31. O Fluminense não vence há 4 jogos e o Bahia não perde há 4 jogos. Ambas as equipes empataram em 1-1 na última rodada. O Fluminense ficou no empate na Arena do Grêmio, contra o Grêmio, e o Bahia empatou em casa com o Corinthians. No primeiro turno, um empate em 1-1 entre as equipes. JK, John Kennedy, marcou para o Fluminense e Kike Oliveira para o Bahia. Como baixas, o Zubeldia tem o próprio John Kennedy, Matheus Reis, Milan e James. 2 zagueiros são baixas para o tricolor de Laranjeiras. Já do lado do Bahia, tricolor de aço, Everaldo, David Duarte, Zé Guilherme, Caio Alexandre, Léo Vieira, Marco Moreno e Kike Oliveira estão fora da partida. Pode fazer falta, principalmente no meio-campo, que tem desfalques nesse time do Bahia. Zubeldia deve mandar a campo Fábio, Guga, Thiago Silva jogando pela direita, Freitas, René, Hércules, Martinelli, Acosta, Canóbio, Savarino e Hulk deve ser mantido no time titular. É uma equipe experiente do Fluminense. É a aposta da diretoria, que mantém contratando jogadores numa idade um pouco elevada. Já tem torcedor preocupado com a situação do Hulk, por exemplo. Do lado baiano, Rogério Ceni manda a campo a provável escalação com Ronaldo, Roman Gomes, Marcos Victor, Mingo e Juba está de volta no time titular, ele que se recuperou de lesão. Azevedo, que é um dos melhores volantes do Brasil no momento, Nestor e G. Lucas completam o meio-campo, Ademir, Pulga e Alejo Vélez, que estreou marcando gol, mas teve o seu gol anulado na última rodada, completa a equipe do Bahia. Um jogo difícil. São equipes muito equilibradas e que se mantêm no topo da competição há muito tempo já. Quando começou o campeonato, Bahia e Fluminense eram comparados como a quarta força do campeonato. E estão se provando isso até o momento. Apesar do Atlético estar na frente, são equipes consistentes. Eles estão se provando que realmente estão nesse topo de brigar por Libertadores, brigar por vaga na Libertadores. Eu acho que vai ser um jogo difícil, porém o meio-campo do Bahia pode vencer esse jogo. O meio-campo do Bahia é muito forte, eu gosto também do meio-campo
do Fluminense, mas a fase atual do Fluminense é pior que a do Bahia. Porém, são duas equipes que estão oscilando. O Bahia empatou 3 jogos, venceu 1. O Fluminense perdeu 2 e empatou 2. Então é um jogo aberto. Mas e aí? Quais são os seus palpites? O meu palpite é 2-0 Flamengo, 2-1 Mirassol, 2-1 Vitória e para fechar 1-1 Fluminense e Bahia. Esses são os meus palpites. Deixe os seus aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentar para o YouTube entregar mais os vídeos do Clã Esportes. Até mais!